Graça e paz, meus queridos irmãos. Espero que você esteja tendo um bom domingo do Dia das Mães. Espero que você tenha passado com a sua mamãe e aproveitado bastante o tempo com ela, tá bom? Nós não temos muito tempo, então a gente vai ter que correr um pouquinho, tá bom? Eu prometi a vocês que nós iríamos tomar a ceia do Senhor hoje, então eu quero que você providencie já os elementos, o seu suco de uva, o meu tá aqui, tá bom? Providencia também o seu pãozinho, o meu tá aqui, olha, esse dá para ver aí, tá? Deixa tudo no jeito e eu vou pedir para que vocês, os chefes dos lares, tá bom? Faça a distribuição da ceia do Senhor nesse instante, tá bom? Antes, eu quero ler aquela passagem conhecida nossa, tá bom? No livro de 1 Coríntios, se você puder acompanhar essa passagem, por favor, faça isso, tá bom? 1 Coríntios capítulo número 11, a partir do verso 23. Tá bom? Abra lá sua Bíblia, porque é a passagem que normalmente nós utilizamos para a tomada da ceia do Senhor, tá bom? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, a ceia do Senhor relembra a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. A morte de Jesus na cruz selou, marcou, não é? A morte do Cordeiro marcou, irmãos, o perdão dos pecados. Todos aqueles que creem em Cristo, não é? Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus para si, eles recebem o perdão dos seus pecados. E a ceia do Senhor relembra exatamente isso. A ceia do Senhor, ela tem dois elementos, o pão e o suco de uva que nós usamos. O pão representando o corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados e o suco de uva representando o sangue de Jesus que verteu também para perdoar os nossos pecados. Estes elementos, o pão, o suco de uva, eles não são elementos místicos, não são elementos que quando nós tomamos nós recebemos alguma graça. Não, não é isso. A ceia do Senhor é um cerimonial. Tomamos a ceia do Senhor como lembrança, irmãos, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por isso eu quero que você baixe sua cabeça agora, eu vou orar ao Senhor, agradecendo por aquilo que Jesus fez por nós e logo em seguida nós vamos tomar a ceia do Senhor, ok? Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus, porque foi através de Jesus que nós recebemos perdão dos nossos pecados. E hoje, ó Pai, nós temos acesso livre, Pai, ao Teu trono. Obrigado porque através de Jesus nós também podemos ter comunhão contigo, Senhor, e desfrutar, Pai, desta grande bênção, Pai, de sermos chamados Teus filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero que você pegue o seu primeiro elemento, tá bom? Aqui, o pão, ok? Eu quero que vocês que estão em casa, neste momento, distribuam para as pessoas que estão com você, tá bom? Pode fazer isso. Eu vou pegar o meu pãozinho também aqui, vou segurar o meu pãozinho. Você pode distribuir aí, tá bom? Vou esperar um pouquinho até você entregar para todos que estão aí junto com você. Eu não sei com quantos vocês estão, mas não tenha vergonha, tá bom? A gente espera, tá ok? Muito bem. A palavra de Deus
do texto que nós lemos, diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, em memória do sacrifício de Cristo, comamos todos juntos. A palavra de Deus também diz que no verso 25, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Irmãos, em memória do sacrifício de Cristo, bebamos todos juntos. Nós temos por costume cantar um hino. Eu não vou cantar aqui agora, tá bom? Senão vocês vão desligar o vídeo, né? Mas o hino 142 do nosso cantor cristão diz assim: pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. A segunda estrofe diz: sangue que Jesus verteu é divino e é eficaz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. A última estrofe diz: vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Irmãos, que a ceia do Senhor realmente tem um sentido muito profundo para nós. Como eu disse, é uma cerimônia, não é? E sendo cerimônia, nós lembramos daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Deus te abençoe, você e a sua família, tá bom? Nós vamos compartilhar da palavra de Deus nesse instante. E eu quero trazer uma palavra hoje, em especial às mães. Mais uma vez eu quero cumprimentar as mamães, dando um beijo para elas, tá bom? E desejando a elas toda a felicidade do mundo. Eu quero agradecer às mães por cuidarem dos seus filhos, por serem um exemplo muito grande. Por isso, nesta noite, abra aí sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, é o texto que nós vamos ler. E o tema da mensagem de hoje é: nunca desista do seu filho. Tá bom? Nunca desista do seu filho. E nós vamos falar sobre a mãe de Moisés. Você sabe como que era o nome da mãe de Moisés? Não é um nome tão comum, a gente não ouve toda hora. Sabe qual é o nome? O nome dela é Joquebede, tá bom? Joquebede, a gente vai falar muito sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, tá bom? Já abriu a Bíblia? Tá preparado? Então vamos lá, vamos junto nessa, tá bom? Êxodo capítulo 2, verso 1 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua
irmã à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Joquebede, eita mulher, né? Aqui não aparece o nome dela, viu, gente? Mas a gente vai ler algumas passagens para frente e vocês vão ver o nome direitinho dela, tá bom? Quem foi Joquebede? Joquebede, como nós já vimos, foi a mãe de Moisés. Além de Moisés, ela tinha outros dois filhos, Arão e Miriam. A gente confirma isso em Números, capítulo 26, verso 59. A gente não vai ler agora lá. Joquebede era casada com o seu sobrinho. Estranho isso, hein? E o nome do seu sobrinho era Anrão. Naquela época ainda, interessante, é bem anterior à lei, então provavelmente eles se casavam entre os parentes, tá bom? Joquebede era da tribo de Levi e ela nasceu no Egito. Números capítulo 26, 59 confirma isso pra gente. E nós só temos duas passagens que falam sobre esta belíssima mulher. Em Êxodo capítulo 6, verso 20 e Números capítulo 26, verso 59. E nós não temos muitas informações sobre ela, mas a sua experiência com Moisés foi marcante. E essa experiência nos deixou um exemplo de uma mãe que nunca desiste do seu filho. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quais os ensinos que Joquebede tem para passar para as mães dos nossos dias? Quais são os ensinos? Eu separei pelo menos 4 ensinos, tá bom? O primeiro ensino que nós temos é que a mãe que nunca desiste do seu filho se arrisca por ele, tá bom? A mãe que nunca desiste do seu filho se arrisca por ele. Êxodo capítulo 2, verso 2, diz aqui o texto para nós que Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Se a gente ler o capítulo número 1, a gente não vai fazer isso agora. Na realidade, as parteiras deveriam matar os meninos que nascessem, não é? E as meninas, elas deveriam deixar vivas, não é? Ou seja, Moisés não era para ter nascido. Joquebede, ao esconder Moisés, ela correu riscos por causa do seu filho. Então, contrariando aquela determinação, Joquebede escondeu Moisés, escondeu aquela criança. E tendem a imaginar, meus irmãos, não é nada fácil esconder uma criança. A criança chora, a criança se suja, não é verdade? Eu fico tentando imaginar como que Joquebede conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Joquebede tinha que criar meios para esconder a criança. A única criança que estava por ali era Moisés, então seria muito estranho, então ela teria que esconder. Joquebede se arriscou por causa de seu filho. Se alguém descobrisse a criança, não é? Joquebede correria alguma sanção, algum risco, não é? Por isso, meus irmãos, as mães se arriscam por seus filhos. Mães enfrentam as maiores adversidades por causa dos seus filhos. Por exemplo, uma mãe é capaz de se jogar numa água, mesmo não sabendo nadar, para salvar o seu filho, não é? Mães trabalham horas e mais horas para trazer recursos para dar aos seus filhos. Enfim, as mães, elas se doam, elas se dão pela vida dos seus filhos. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Joquebede é isso. A mãe que nunca desiste do seu filho, não é? Essa mãe se arrisca por ele. Um segundo ensino que nós temos é que a mãe que nunca desiste do seu filho luta
luta por ele. É interessante que no versículo do trecho que nós lemos diz que a mãe de Moisés, não podendo escondê-lo por mais tempo. Interessante esse não podendo mais, não é? Significa que Joquebede chegou ao limite. Ela fez tudo que poderia ser feito, não é? Para proteger seu filho. Ela lutou até o fim, até o último momento. Ela esgotou todos os seus recursos para proteger o seu filho. A mãe luta até o fim pelo seu filho. A mãe não desiste, não é, do seu filho. E lutar pelo filho implica, meus irmãos, em esforço, em noites sem dormir, em despesas, em desgaste físico e emocional. A mãe sempre vai ao extremo para preservar a vida do seu filho. Por isso que a mãe que luta pelo seu filho, a mãe é uma luta constante, é algo diário, é sem sossego. A qualquer momento algo pode acontecer e não dá para ela esmorecer. Ela precisa constantemente estar lutando pelo seu filho. É uma espécie de vigilância dia e noite. E eu fico imaginando que Joquebede, ela não tinha nem perspectiva de futuro. Ela foi escondendo, sem saber o que é que poderia acontecer com ela. Ela não tinha um plano traçado. A única coisa que ela queria era lutar pela vida do seu filho. A mãe luta até o fim por seu filho. Ela vai à exaustão, mas ela nunca desiste do seu filho. Um terceiro ensino que nós aprendemos é que a mãe que nunca desiste do seu filho o acompanha de longe. É interessante que o texto aqui no verso 4 diz que sua irmã ficou de longe, não é? Joquebede, ela aparentemente, ela não está perto. Tem outra pessoa acompanhando aquilo que estava acontecendo com Moisés ali naquele cestinho, tá bom? Será que era só interesse da irmã? Claro que não, meus irmãos. A mãe de Moisés é que tinha interesse em saber como estava seu filho. A mãe de Moisés é que estava acompanhando à distância, porque se ela se aproximasse, poderia correr um risco. Então ela ficou à distância, através de uma outra pessoa, acompanhando a vida do seu filho. Ela nunca colocaria o filho num cesto, soltaria no rio, viraria as costas e ponto final. De jeito nenhum. Ela acompanha de longe, não é? Para ver o que é que estava acontecendo. Irmãos, a boa mãe, ela não é invasiva. A boa mãe não é controladora. A boa mãe não é cruel. Mesmo que o filho esteja correndo riscos, a mãe acompanha de longe, pronta para socorrer e agir na hora certa. Às vezes os filhos pensam que os pais não estão vendo. Isso não é verdade, né? Parece que os pais não estão acompanhando. Não. A mãe acompanha. Mesmo à distância, a mãe continua acompanhando o seu filho. Por último, o último ensino, tá? A mãe que nunca desiste do seu filho, ela não faz questão de ser identificada. Interessante, o verso 9 diz que a mulher, aqui o texto fala a mulher, mas era a mãe, não é? A mãe tomou o menino e o criou. Sei que se Joquebede fosse identificada, talvez não teria permissão para criar a criança. Sabemos disso. Mas podemos pensar, irmãos, que a boa mãe, ela não faz questão de aparecer, não. Ela educa, ela trabalha, ela ajuda, ela se esforça, ela gasta. E ela não precisa ser vista. A boa mãe passa desapercebida. E muitas vezes vemos os bons filhos e nós nem imaginamos que por trás desses bons filhos tem uma belíssima mãe. Uma mãe que deu de tudo, que fez, que se esforçou, não é, pela educação dos seus filhos. Muitos acreditam que ser mãe
é uma missão. E se é uma missão, realmente ela não precisa ser vista, tá bom? Tudo que ela faz é visto no bom caráter e na educação daquele que passou por suas mãos. Eu quero fechar a mensagem desta noite lembrando, tá bom? Destes 4 pontos para vocês, tá bom? A mãe que nunca desiste do seu filho se arrisca por ele. Esse é o primeiro. Segundo, a mãe que nunca desiste do seu filho luta por ele. Terceiro, a mãe que nunca desiste do seu filho acompanha de longe. Ela não é invasiva. E por último, a mãe que nunca desiste do seu filho não faz questão de ser identificada. Por isso, minhas queridas mamães, o que você tem feito pelo seu filho? Você está cuidando dele como uma missão sua? Você está sendo muito invasiva, muito controladora? Pode acompanhar seu filho à distância, fique tranquilo. Se ele precisar de ajuda, você vai lá e corre e ajuda. Muitas mães são casadas, me desculpe esta colocação, muitas mães são casadas com os filhos. E isso atrapalha muito a relação do casal. Nossos filhos precisam se desenvolver naturalmente, sob a supervisão da mãe, do pai, não é? Nós temos, meus irmãos, a mãe tem a responsabilidade de trabalhar a autonomia e não a dependência em si mesmo. Quantos adultos filhos que a gente vê por aí, que são adultos, meus irmãos, que infelizmente nem sabem fazer nada. Mãe, eduque o seu filho para ser um homem independente, uma mulher independente. Que o seu filho possa amar a sua esposa, que a sua filha ame os seus esposos também. Não é? É o nosso objetivo. E eu quero encerrar com uma frase de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln diz assim: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Queridos, esta é a palavra que eu quero deixar para vocês. Ore por nós, ore pela igreja, continue contribuindo, tá bom? Por favor, faça isso. Temos compromisso essa próxima semana. Eu conto com sua ajuda para isso, tá bom? Me pediram para eu encerrar o culto orando, então eu vou orar bem rápido, tá bom? Pai, muito obrigado por esta noite. Abençoa o teu povo, abençoa as famílias. Obrigado pela vida das mães. Abençoa estas pessoas preciosas em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Tô com saudade. No sábado, ontem, né? A gente esteve na igreja. Eu e o nosso irmão Nicodemos fazendo umas arrumações. A Cláudia da limpeza, ela está limpando bastante a igreja. Enfim, para que quando tudo for liberado para nós, a gente possa retornar à nossa vida, tá bom? Beijo para vocês. Tô com muitas saudades, tá bom? Tchau, tchau.